Doc Online. Comentário de João Nunes, El encargo del caçador. O impressionante documentário de Joaquim Jordá enquadra da forma possível a enigmática figura de Jacinto Esteva, arquiteto, urbanista, pintor, cineasta, fundador do estúdio Filmes Contacto, base logística e financeira da chamada Escola de Barcelona, ativista político antifascista numa Espanha em plena ditadura de Franco e ainda africanista fundador de uma das primeiras empresas de organização de safaris de caça-grossa africana em Espanha. A estrutura do documentário, rodada em 1990, alguns anos depois da morte de Jacinto, revela um grande envolvimento emocional do autor com esta figura tão particular da cultura catalã, com quem tinha realizado, anos antes, um dos mais marcantes filmes da então recém-fundada Escola de Barcelona, o filme de ficção Dante não é unicamente severo. Envolvimento que se revela sobretudo na forma familiar com que se relacionam com o próprio filme as pessoas da maior intimidade de Esteva. A autodenominada Escola de Barcelona consistia num grupo de realizadores e guionistas, José Maria Nunes, Carlos Duran, Gonçalo Soares, Leopoldo Pomés, muito frequentemente relacionados cultural e profissionalmente com outras áreas das artes, como a arquitetura, o teatro, a pintura e a música, e com íntimas relações de referência com a Nouvelle Vague francesa, com evidente empenho político antifranquista. O documentário de Joaquim Jordá apresenta a complexa personalidade de Jacinto Esteva como será talvez a única forma possível de o fazer, sem qualquer preocupação de coerência e através de uma narrativa que se estrutura como uma espiral que imperceptivelmente nos aproxima de Jacinto, das suas radicais ideias e da sua intimidade, como a espiral que inevitavelmente levou Jacinto à sua morte. O encargo, o pedido quase desesperado de, caso a avioneta caísse, organizar a compilação dos escritos dispersos, uma herança cultural feita de elaborados díspares de várias áreas da cultura, cinema, pintura, arquitetura e muitos escritos incoerentes, e publicá-los, mesmo que seja só para satisfazer a imbecil vaidade de um morto, como ele próprio diz. Não foi preciso a avioneta cair. A trajetória autodestrutiva de Jacinto estava a ser desenhada na sua própria vida. De um início abstrato e distante, em que pressentimos ser a filha de Jacinto, Dária, que relê precisamente as linhas do encargo, a receptora do pedido, Joaquim Jordá atravessa todo o território memorial extraordinário de uma Espanha dos anos 70, através de um amarcord de amigos e familiares de Jacinto Esteva, que, em registro de entrevistas sempre rodadas em ambientes muito diferentes e cada um deles muito revelador das características pessoais de cada inquirido, nos vão aproximando lentamente de Jacinto, sempre guiados pela mão de Dária. E estas entrevistas apresentam-nos Jacinto Esteva por fora, ilustrando uma figura característica do panorama cultural catalão da época, estereótipo que corresponde ao frequentador típico do Boccaccio, a famosa boate de Calla Montaner, no Ensanche, que sobreviveu como um dos espaços mais significativos de reunião da intelectualidade da esquerda de Barcelona dos anos 70 e 80, apenas até 1985. Jacinto Esteva desempenhava um lugar inquestionável neste meio. Lugar conquistado com filmes sem sucesso comercial relevante, mas muito capazes de estimular o ambiente cultural de uma Catalunha empenhada em se apresentar como radicalmente distante do resto da Espanha em termos ideológicos e culturais, como sejam, além da já referida co-realização com o próprio Joaquim Jordá, os filmes Depois do Dilúvio, de 68, com Mijanou Bardot, irmã da mítica Brigitte, Metamorfoses, de 1970, Longe das Árvores, de 72 e O Filho de Maria, de 1973. Sempre pela mão de Dária, entramos sucessivamente num espaço mais íntimo e, fazendo frequentemente discretas referências a alguns dos filmes do próprio Jacinto, é-nos apresentado o seu perfil de anarquista violento, jogador, diletante, encantador, mulherengo, incapaz de se vergar às imposições de qualquer regra, continuando a espiral do seu curso, cada vez mais negro. Nos momentos mais perturbadores do documentário, Jordá cruza depoimentos de sua filha Dária com fragmentos de filmes de Jacinto, revelando-se um lado muito negro e profundamente triste da sua personalidade. Marcado pelo suicídio do seu filho, o pior sofrimento para um pai, viciado em álcool e cocaína, a que recorria para enfrentar a aflição de uma vida sofrida, cheia de fantasmas que o levaram a várias tentativas de suicídio e que tentava retratar nas suas angustiadas pinturas, nos seus monstros, e se adivinhava já muito antes nos seus filmes.
No final do documentário, Dária Esteva, então atriz, à data da rodagem do El Encargo, agora produtora cinematográfica e continuadora da produtora Filmes Contacto, traça as linhas mais cruas da existência do seu pai e, ao mesmo tempo, a declaração de que, através deste filme, tenta responder aos pedidos do encargo, pela terceira vez, pela última vez. Um filme que não responde às exigências últimas do encargo, que revela que seriam, de facto, que conseguisse o impossível, continuá-lo vivo. Que não consegue nem sequer descrevê-lo ou retratá-lo, porque um filme não permite apresentar os complexos fluxos da vida de ninguém e apenas os congela numa descrição necessariamente escassa, mas que lhe permite libertar-se do peso do encargo, porque está farta, e mais que farta, de falar de Jacinto.